Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Pode-se dividir em 5 partes as matérias que compõem o estudo do Evangelho. 5 partes. Uma delas fala sobre os atos comuns da vida do Cristo. Outra parte fala sobre os milagres. Outra sobre as predições. Outra parte fala sobre as palavras que a igreja usou para fundamentar os seus dogmas. E a outra parte fala sobre o ensino moral. Então, através da história, essas 4 primeiras partes, os atos comuns do Cristo, milagre, predições, as palavras usadas pela igreja para fundamentar os dogmas, essas 4 partes têm sido muito discutidas, ou concordadas por alguns grupos, discordadas, mas uma dessas 5 partes não levanta discussão. É unânime em concordância, que é o ensino moral. E Kardec vai chamar esse ensino moral de código de moral. Mais adiante ele vai dizer que é um código de moral universal. Não é só para o nosso mundo das provas e expiações, é universal. Em todos os mundos, em todas as conquistas e faltas de conquistas de mundos por esse universo afora, esse código de moral é o mesmo. Isso está na introdução do Evangelho, não no capítulo 1. O que nós fazemos aqui sábado após sábado, ou quando pegamos o Evangelho? Para estudar. Então, seria interessante que se nós buscássemos compreender qual é o objetivo da obra do Evangelho, segundo o Espiritismo. Por isso que eu estou trazendo aqui a introdução do Evangelho. Porque Kardec vai explicar no item 1 da introdução qual o objetivo dele ter escrito, ter feito pesquisas, escrito e lançado essa obra chamada Evangelho segundo o Espiritismo. É fundamental nós sabermos o objetivo da obra, para a gente saber o que a gente está buscando lá dentro. Então, qual é o objetivo? É apresentar a nós, criaturas, esse código de moral, que é universal. Mas não vamos nos preocupar se é universal ou se é do mundo. Nós precisamos entender que é uma apresentação a nós desse código moral. Eu falei apresentação e não uma exigência a nós de transitarmos dentro do que ali está. Por isso que é comum nós dizermos, ou dizíamos, mais no início do estudo da doutrina, que era muito difícil fazer aquilo ali que o Evangelho estava se propondo. Mas é óbvio que é difícil. Então é uma apresentação. E onde é que está dentro do Evangelho esse código de moral? Bom, aí vai aparecer nos capítulos mais adiante. Na verdade está em 4 capítulos. Mais adiante dentro do Evangelho, que daqui uns dias vai transitar por aqui. Para facilitar um pouquinho, assim, está do 7 ao 10, mas isso eu não vou dizer. A apresentação desse código moral. Mas para apresentar a nós esse código de moral, para que nós entendamos a necessidade que nós temos de aprender esse código moral e depois buscando condições de praticá-lo, que é outro passo. Então é lógico que é difícil a gente transitar dentro da proposta do Evangelho. É uma apresentação para nós entendermos e depois buscarmos intimamente
há condição de praticá-lo. Então, por isso que Kardec apresenta tanta coisa, e não só os 4 capítulos, que senão era só apresentar para nós os 4 capítulos e pronto. Mas cadê a base para a gente procurar desenvolver em nós, intimamente? Onde está a base para a gente conseguir fazer isso, que é algo tão adiante das nossas condições de conquistas? A base está em todo o restante do Evangelho. Então, na introdução já começa nos falando que a doutrina espírita, ela tem moral para apresentar o que ela, doutrina deles, dos espíritos, está apresentando. Está no item 2. Ali o título é Autoridade que tem a doutrina espírita para se dizer a terceira revelação de Deus às criaturas humanas. Eu tenho uma certa dificuldade, aliás, eu tenho dificuldade em muitas coisas, mas nessa frase, doutrina espírita, de entender o que realmente quer dizer isso. Eu tenho dificuldade, eu não consigo relacionar assim diretamente quando eu cito ou quando eu escuto essa frase, essa doutrina espírita, eu não consigo relacionar diretamente que é uma filosofia, que é um modo de vida dos espíritos, muito superiores a nós. Isso é a doutrina deles, dos espíritos. Então, Allan Kardec vai nos dizer nesse item 2, o porquê dessa autoridade. Ele vai fundamentar a autoridade da doutrina espírita, que ela não vem através de uma pessoa. Então, a primeira revelação de Deus às criaturas humanas, primeira revelação de quê? Desse código moral. Então, a primeira vez que foi apresentado à humanidade terrena o código moral foi há mais ou menos 3.500 anos, através de Moisés. Então, a primeira apresentação, quando nós, criaturas, estávamos, não sei se estava para dizermos ainda, não, semi-selvagem seria meio exagerado, mas estávamos muito mais atrasados na condição intelectual e moral mais ainda, então não tinha como vir antes do que veio, que foi através de Moisés. Então Moisés apresenta as leis, aí já fizemos outra misturança desse código moral, que é a lei divina, e das leis que ele deixou aqui, que era a legislação deles, já misturamos tudo, e como era mais fácil a gente seguir a legislação do que o código moral, essa lei divina, então a gente focou nas leis daqui. É aquela de lavar as mãos e outras tantas coisas. Uma coisa que a gente entendeu muito bem era o olho por olho, dente por dente, isso a gente entendeu e praticou muito bem. Lavar as mãos, mais ou menos. Depois a gente esqueceu, vocês viram agora no início da pandemia, ensinaram a gente a lavar as mãos de novo? Pois é, a gente foi esquecendo as coisas básicas com o tempo. Então a primeira revelação desse código moral está lá através de Moisés, está personalizado em Moisés. A segunda revelação desse código moral está personalizada em Jesus, que adiantou muito os ensinos a nós, comparando com Moisés, mas adiantou só um tanto quanto talvez a gente conseguisse tirar algum proveito. Precisamos de mais ou menos 14 séculos para dar aquela avançada de Moisés até Jesus, para ouvir o mesmo código moral. Aí Jesus apresentou esse código muito mais na prática do que na fala, mas ele falou, até que alguém escreveu e depois ficou para nós, que são as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças, está lá do capítulo 7 ao 10, que eu falei há pouco, do Evangelho, é a apresentação desse código moral, através do verbo. Jesus se preocupou muito em apresentar esse código moral através da postura,
através do dia a dia, dos atos comuns da vida dele. Então, a autoridade que a doutrina espírita tem de se dizer, essa terceira revelação, agora ampliando muito, avançando muito nessa apresentação da mesma coisa, agora não veio personalizado em uma pessoa. Não está personalizado em Allan Kardec. O que Allan Kardec fez? Ele reuniu coisas que chegaram até ele, organizou, sistematizou para a gente entender e apresentou. Tem muita coisa de Kardec nas obras doutrinárias, tem muita coisa dele. Mas as informações que vieram, e que ele principalmente... O que é o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos é a filosofia espírita. É composto como? Por questões, por perguntas. Que Kardec fez para quem? Para espíritos. Mas de que maneira? Através de, segundo o próprio Allan Kardec vai dizer, de quase 1000 grupos mediúnicos naquela época. Mas como o grupo mediúnicos não tinha casa espírita? Tinha os núcleos domésticos. Então a espiritualidade vai enviando as criaturas que são necessárias para disseminar o conhecimento, formou esses grupos domésticos e ali havia o intercâmbio mediúnico, e pessoas faziam perguntas, os espíritos respondiam, eles escreviam. Então, quando Allan Kardec se interessou pela doutrina, ele recebeu 50 cadernos com perguntas e respostas do cidadão lá que organizava esses estudos. E Kardec depois começou a mandar essas perguntas para esses grupos mediúnicos, esses grupos familiares mediúnicos, mandava a mesma pergunta para muitos grupos e esperava ver a resposta. E tinha que haver, para ele aceitar como verdade, tinha que haver uma concordância. Então, muitos espíritos e muitos médiuns. Não era um espírito só dando informações através de vários médiuns, e nem vários espíritos dando informação através de um médium só. Ia perder sua credibilidade. Porque um espírito traz a opinião dele. Que pode ser verdade. A opinião dele no sentido de um entendimento dele. Então ele mandou para muitos grupos, esperou ouvir as respostas e viu a concordância. Aí, dessa maneira, ele montou o Livro dos Espíritos. Tem também introdução, tem conclusão. Então, a autoridade da doutrina espírita fundamenta-se em muitos espíritos e muitos médiuns. A universalidade do conhecimento. Que não tem nacionalidade, a doutrina deles, a doutrina espírita não tem nacionalidade. E não partiu de um culto. De um culto, de uma religião já existente. Não partiu disso. Então, daí tem três. Essa introdução, Kardec vai nos falar sobre notícias históricas, o título, sobre os povos da época, os nazarenos, portageiros, fariseus, essênios, para a gente ter uma ideia de como é que era a época, para a gente procurar entender também por que é tão difícil nós conseguir tirar algum entendimento de algumas coisas, que era muito relativo à época. Depois, no item 4, nós temos lá Kardec nos apresentando Sócrates e Platão. Sócrates é de mais ou menos 400 ou quase 400 anos antes de Jesus, falando as coisas com clareza, falando as coisas que Jesus veio falar, até com menos clareza que o próprio Sócrates. Porque ele, Jesus, tinha que deixar através de parábolas para nós irmos pesquisar, buscar entender, porque quando a gente pesquisa, a gente guarda. Se nós perguntamos alguma coisa para alguém, e se alguém responde, tá, a gente sabe.
Quanto tempo vai durar a lembrança daquela resposta? Para alguns até fica para sempre, eu sei, eu estou me referindo a mim mesmo. Poucos dias depois, principalmente se eu não tinha tanto interesse assim na coisa, eu já esqueci. Agora, se em vez de eu perguntar para alguém, ou ouvir de alguém a resposta de alguma coisa, eu for pesquisar e eu descobrir a resposta, dificilmente ela vai apagar daqui. Essa é a diferença do método de Sócrates e Jesus. Jesus fazia a gente pensar, pesquisar, para guardar. Então, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo, tem a mesma coisa. Então, nós transitamos rapidamente pela introdução, porque a gente tem que transitar por ali de vez em quando, pelo menos. E vamos lá para o capítulo 1. Capítulo 1 é Allan Kardec apresentando a nós as 3 revelações. Sócrates, diante de Jesus, já disse, Sócrates veio trazer o que os profetas bíblicos trouxeram, só que eles trouxeram naquele linguajar daquela época e Sócrates falou de maneira clara. Então Moisés é o primeiro que aparece dentro desse capítulo 1, antes de ter dito de Jesus, Jesus falando que não veio destruir a lei divina. Os judeus eram contra ele porque Jesus veio contrariar a lei. Jesus diz, mas eu não vim contrariar a lei. Porque a lei divina é imutável, mas para o povo daquela época, a lei divina era aquela legislação deles, que muda através do tempo. Em qualquer país, as leis vigentes, elas mudam com o tempo. De vez em quando tem a renovação de leis, as legislações, ou de uma lei, ou de todas as leis, tem. Então Jesus não veio contrariar a lei divina que rege tudo. Só que não entender as leis divinas através dos 10 mandamentos e criam um código entre eles, lá a legislação deles, que são 613 dizeres. Então, 14 séculos mais ou menos depois, é a sequência desse capítulo 1, vem Jesus. E nós estamos 2000 anos depois ainda. Claro, quando a gente fala nós, a gente fala de maneira geral, porque tem pessoas que leem as parábolas e conseguem entender. Eu, particularmente, não conheço assim, de conviver com nenhuma que leia e consiga entender as parábolas. Aquelas que a gente consegue entendendo, que eu consigo entender, é porque alguém explicou para mim, facilitou para eu entender alguma coisa. Então, 2000 anos depois de Jesus apresentar essas parábolas, nós ainda não conseguimos dominá-las. Por quê? Porque o fundo das parábolas é um ensinamento tão além das nossas conquistas que nos torna difícil entender isso. Então é isso que Allan Kardec vai apresentando para nós irmos fortalecendo na compreensão intelectual, porque sem o desenvolvimento intelectual não há desenvolvimento moral. Estou falando de espírito, estou falando de gente. Pode alguém conhecer alguém que seja analfabeto, então em tese é uma pessoa não intelectualizada? Porque a gente relaciona intelectualização com os conhecimentos das nossas escolas tradicionais, que não deve ser assim. Uma pessoa analfabeta, hoje em dia nem existe analfabeto, acho até que tem que explicar o que é analfabeto para alguém, é alguém que não sabe ler nem escrever. Há mais tempo, quando eu já transitava por aqui, em idade bem mais jovem que eu transito hoje, não era nada incomum nós encontrarmos ou convivermos com pessoas analfabetas. Não sabiam escrever o próprio nome. Hoje em dia é difícil da gente encontrar. Não é nada impossível, não. Mas é difícil de encontrar. Então a gente associa isso a
há um atraso intelectual da pessoa. Mas era também comum a gente encontrar uma pessoa analfabeta que tinha uma inteligência, que era um termo antigo que se usava, né? Ele dizia assim, que dava nó em pingo d'água. Isso queria dizer que a pessoa tinha uma vivacidade com as coisas, mas era analfabeto. Então o espírito tinha conquistas na área intelectual extraordinárias. Sempre que eu falo isso, eu sinto aqui Chico Xavier, porque Chico Xavier tinha a quarta série primária, ele é de 1910, então isso era lá por 1920, ele deve ter terminado essa série primária dele, no quarto ano, lá no Cafundó de Minas Gerais. Qual era a intelectualização que tinha Chico Xavier? Se formos pensar só na chegada aqui, era semi-analfabeto, mas uma criatura com uma sabedoria extraordinária. Então, para que nós desenvolvamos a moral, é preciso ter a intelectualização à frente. Allan Kardec vai apresentando as lições do Evangelho nesse sentido. Então, nos traz Moisés, nos traz o Cristo, nos traz logo depois do Cristo a doutrina espírita. É uma sequência de apresentação. Vai nos dizer que o Espiritismo é a ciência nova. É uma ciência nova. Uma ciência ainda não conhecida. Se não é conhecida, muito menos dominada pelas criaturas humanas. Uma ciência nova. Que vem revelar às criaturas as leis da matéria e as leis morais. A matéria em si, o Kardec não vai estudar, isso vai explicar lá na introdução do Livro dos Espíritos. Mas então ele vai dizer ali, que ele fala da aliança, né, da ciência e da religião. Se associasse a ciência e a religião, nós avançaríamos com muito mais rapidez. Porque são duas alavancas da inteligência humana. Então, uma delas vai nos revelar as leis das coisas daqui, das coisas materiais. A ciência convencional vai nos revelar as coisas materiais. E a ciência, a parte que vai falar da parte espiritual, vai nos revelar as leis morais que nos regem. E ambas essas leis, a lei material ou lei moral, elas partem de Deus. Então elas não podem se contradizer. Elas têm que se ajudar para avançar. E quando nós criamos problemas, né, principalmente em outras épocas, na Idade Média principalmente, era uma briga de ciência e religião, religião e ciência, não havia concordância, havia em certos períodos até perseguição sobre isso. Então a aliança da ciência e da religião iria fazer com que nós avançássemos muito mais rapidez, porque aquilo que a ciência convencional não consegue explicar, a ciência do mundo espiritual explicaria. E o que o mundo espiritual não entendesse e fosse relativo às coisas materiais, a ciência da matéria, a ciência convencional explicaria. Seria tão mais facilitado para nós, né? Mas cada um de nós quer ser o dono das coisas, e daí nós criamos problemas. Então nós temos essa sequência no capítulo. Primeira, a revelação de Deus às criaturas humanas. A segunda, a revelação de Deus às criaturas humanas. A terceira, que é o Espiritismo, que é essa ciência nova, que vem revelar às criaturas humanas essas leis. E a aliança da ciência e a religião completa isso aí. E entramos nós, então, nas instruções dos Espíritos. Nós vamos observar que Kardec, nos capítulos, alguns capítulos mais, ele não está apresentando ainda o objetivo da obra, que é apresentar esse ensino, esse código de moral para nós. Então ele vai falar depois, nós vamos ver no sábado que vem, capítulo 2, falando sobre a vida futura, no 3 sobre as muitas moradas da casa do Pai, no 4 ainda falando sobre a pluralidade das existências, da reencarnação, nos instrumentando para que nós tenhamos condições intelectuais
Depois no capítulo 5, embora muitos chamem também já de apresentação do Código Divino, mas se a gente for observar bem, ainda não é, está nos instruindo os porquês das coisas, aí no 6 o Cristo Consolador, para depois, quando começa a apresentação do código de moral, que é o objetivo da obra, nós temos instruções para nos interessar mais por aquilo que está escrito na apresentação desse código moral. Porque é o nosso esforço na busca do entendimento desse código moral e depois um esforço para ir tirando proveito do entendimento que nós fizemos, é que vai nos facilitar a nossa progressão como espíritos. Para nós podermos deixar de fazer essa progressão só através de sofrimento, através de lutas terríveis que a gente vem enfrentando desde todos os tempos. Aí nós vamos evoluir com mais leveza e vamos atingir esse grande objetivo que o planeta Terra tem, que é de passar de uma escola superior, em vez de ser uma escola de mundo de provas e expiações, ser uma escola mais adiantada, um mundo regenerador, onde nós vamos descansar das lutas, dos embates, vamos ter uma vida mais serena, com um trabalho, lógico, mas sem as aflições do dia a dia, porque o que mais nos incomoda não é o trabalho em si, o que mais nos incomoda são as aflições do espírito. As incomodações que a gente tem, as incompreensões que a gente tem com as outras pessoas e as incompreensões que as pessoas têm para conosco, nós vamos ir vencendo isso. Vamos viver num mundo de muito trabalho ainda, mas vai ser outra situação mental nossa, outra situação espiritual. E na instrução dos Espíritos na nova era, que são os Espíritos vão nos trazer posições ali naquelas mensagens, fica meio complicado da gente entender como é que esse mundo vai atingir aquilo que eles estão falando ali. Aquela condição que eles estão falando, como é que a gente vai atingir isso? Então, lá na Gênesis, no capítulo 18, é o último capítulo da Gênesis, é que Allan Kardec vai nos falar de qual o processo que a divindade vai usar para que nós consigamos atingir os objetivos que a instrução dos Espíritos, capítulo 1, nos traz. Que o título da instrução desse capítulo 1 é A Nova Era. É uma nova era. Sair disso que a gente está vivendo. Quem é que provoca isso que nós estamos vivendo? Não estou falando do calorão de hoje e nem do friozão que vai dar no inverno, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquilo que realmente nos atormenta. Quem é que cria isso? Nós, as criaturas humanas. Nós precisamos atingir um grau em que não causemos mais sofrimentos para ninguém. Não estamos tão mal nisso, mas se formos falar como humanidade, está muito ruim mesmo. Tem pessoas que se dedicam no seu dia a dia a criar entraves para os outros. Alguns se dedicam a roubar outros, ou, enfim, outros, se não estão interessados na parte material, se dedicam a criar entraves, criar polêmicas. A gente vê aí através da imprensa as tais de fake news, que eu não acompanho isso, mas quem tem uma certa noção disso, dessas coisas que acontecem aí, diz que é um verdadeiro pavor os diálogos travados lá dentro daquilo. Tem gente que se dedica a isso. Onde querem chegar com isso? E vão chegar. Bom, talvez não seja onde querem chegar,
e vão então chegar onde não querem. Porque o buscar e achareis que Jesus falou, se refere o que é isso? Tinha que vir com um manualzinho muito explicativo para nós de cada um desses dias. Buscar e achareis, traduzindo, quer dizer o seguinte: nós vamos achar tudo que estamos buscando. Expliquei bem? Claro que não, continua complicado. É difícil ter palavras para falar isso. Mas quer dizer o seguinte: o dia a dia de cada um de nós, aquilo que a gente está produzindo é a busca. Os pensamentos, as intenções são a busca. A execução daquilo ali é a produção nossa para o que nós vamos ter ou logo em seguida, ou mais adiante, ou muito mais adiante. Tem uma frase mais fácil para a gente entender isso. É a cada um segundo suas obras. A gente consegue dominar bem o que isso quer dizer? Eu não. Porque a gente leva para uma coisa grandiosa, ela tem que fazer grandes coisas para ter. Não é, está falando do dia a dia. Qual é o tipo de pensamento que eu tenho no dia a dia? É disso que está falando. Como é que vai ser o meu amanhã? Então, o meu amanhã vai ser de acordo com a minha produção hoje. Estou falando de quê? Estou falando de pensamento, produção mental, então. A nossa vida é isso, buscar e achar, isso quer dizer isso. Tem pessoas que estão sempre buscando confusão. O que elas encontram? Paz e alegria. Claro que não é isso que elas estão buscando. Tem gente que, eu estou falando, sabe, bom, uma lição que deve ser levada aqui é o seguinte: falar dos outros é feio. Mas eu vou continuar falando, mas é feio. Mas eu não estou falando de ninguém especificamente, eu estou falando de ações que às vezes a gente mesmo pratica. Esse é o objetivo da obra. Então, pouco adianta criaturas fazer como eu fazia, e às vezes ainda faço, de ficar lendo o Evangelho, decorando capítulos. Acho que alguns aí já perceberam, eu sei de qual é esse capítulo do Evangelho. De que adianta isso? E eu mesmo respondo: de nada. O que eu tenho que entender é qual o objetivo da obra. Nós precisamos tirar proveito daquilo que a gente está escutando, daquilo que a gente está aprendendo, daquilo que a gente está falando também, daquilo que a gente está ensinando. Nós precisamos tirar proveito disso. Eu só vou tirar proveito das coisas se eu prestar atenção nelas e entendê-las, e lá pelas tantas, ou de vez em quando cair em si e pensar assim: pô, mas eu estou fazendo coisas que eu estou criticando nos outros. Eu não vou confessar aqui, né, que... Não vou confessar. O que eu ia confessar e não vou é que às vezes a gente critica nos outros coisas que depois a gente para pensar um pouquinho. Eu estou falando de mim mesmo, né, não é dos outros. Me dou conta que eu faço. Não sei se algum de vocês já criticou alguém que fala dos outros. Eu nunca critiquei, capaz. Hoje eu não lembro de ter criticado, mas hoje eu não lembro. Não estou dizendo que eu não critiquei, estou dizendo que eu não lembro. Nem vou procurar lembrar também. Fazer igual Santo Agostinho, né? Passa pelo, né? Kardec manda passar pelo crivo da razão, as coisas tudo dentro de ouro que a gente faz. Então não é incomum a gente ver, ouvir ou falar, ou a gente falar, críticas de quem fala mal dos outros. Mas uma pergunta que é para ficar sem resposta, pelo menos audível: quem
não fala dos outros? Eu, claro que não, né? Só de vez em quando. Esse é o objetivo da obra. Eu não sei se está difícil para vocês, como está difícil para mim, entender o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo dele não é pessoas vaidosas como eu decorar os capítulos e dizer os capítulos. Não é esse o objetivo. O objetivo é de nos instruir, como Kardec está fazendo nesses capítulos todos, até chegar na apresentação do ensino moral, que é para que nós, já com base em outros conhecimentos, a gente saber que existe a reencarnação, que existem muitas moradas na casa do Pai, que entre nós, talvez alguém aí, mas estou falando, é que muitas coisas a gente fala como se todos pensassem igual a gente, né? Ainda bem que nem todos pensam igual, mas porque senão seria um desastre. Imagina todo mundo pensando igual eu, esse mundo seria uma maravilha, né? Seria uma maravilha para quem? Então vamos com calma. Mas quem de nós faz pensamentos comumente, não estou dizendo se lá de vez em quando, mas comumente faz pensamentos que antes de chegar aqui nesse mundo a gente vivenciava em algum lugar, que a gente agia, que a gente fazia coisas e tinha menos sofrimento que tem aqui, e principalmente muito menos dores físicas do que tem aqui. Então a gente tem que ir criando essa base em nós, mas não para lembrar de vez em quando, para se tornar uma coisa perene, uma coisa do dia a dia nosso. Que daqui a uns tempos mais, todos nós, não no mesmo período, no mesmo ano, no mesmo dia, na mesma década, todos nós estaremos voltando para continuar os nossos quefazeres que a gente fazia antes de vir para cá. Alguém consegue fazer isso seguidamente? Eu também não. Porque o nosso foco está muito nas coisas daqui, daquilo que a ciência da matéria, que é uma alavanca da inteligência do espírito. Então nós ficamos muito focados nessa parte, nas coisas daqui, e não é tão comum a gente focar tanto na outra alavanca, que essa sim vai nos ajudar com a ajuda da outra, a nós fazermos essa transição para um mundo melhor. E a parte desse código divino. Então por isso que é bom a gente procurar entender esse processo de reencarnar, desencarnar, que tem muitas moradas na casa do Pai, que tem uma vida futura. Às vezes eu falo assim até para as pessoas, acham que é ironicamente, às vezes até eu pergunto assim, o que é que tu vai estar fazendo daqui a... Para uma pessoa como eu, 73 anos, alguém perguntar, o que tu vai estar fazendo daqui a uns 40 anos? Isso é ironia, está brincando comigo. Pois é. O que vocês vão estar fazendo daqui a 100 anos? Sei lá, claro que a gente não sabe. Mas nós vamos estar fazendo alguma coisa daqui a 100 anos. Porque esse foco, essa visão só está aqui. Então tudo isso tem que ser, não dá para dizer assim, relembrado, porque a gente não tem lembrança disso. Nós estamos com o consciente atual que a gente está desenvolvendo desde que chegou. Nós trazemos aptidões, aquelas coisas, mas a gente está vivenciando o consciente atual. Então essas coisas têm que ser ditas para nós, que é novidade com o nosso consciente atual. Se vai nos nossos arquivos de memória, isso nada disso é novidade para nós. Então tem que ser lembrado a nós que existe a reencarnação, existe lugar que a gente veio, que a gente vai voltar. Então tudo isso o Kardec vai nos instruindo para quando nós chegarmos na apresentação de uma coisa, que isso sim, nós ainda, se é que temos o conhecimento, não temos o domínio, para daí a gente conseguir tirar proveito desse código de moral.
que é o que rege as criaturas. Independente de religião, de crédito, de acreditar, de cor, não interessa. São leis divinas e universais, porque tudo no universo é regido por lei. Tudo. E são dois tipos de leis que regem as coisas do universo. Muitas coisas é regidas pela lei material, ou pelas leis físicas, que é a lei divina. Nós, criaturas regidas por leis morais, que é a lei divina. Então há algo que nos rege, que é esse código moral que Allan Kardec tem a preocupação, um trabalho grandioso para quando apresentar a nós, já ter apresentado muitos outros ensinamentos antes, e depois que ele apresenta o código moral para nós, esse código divino, o que ele faz? Ele encerra o Evangelho? Não, porque ele encerra essa apresentação no capítulo 10. E do capítulo 10 em diante tem mais até o capítulo 28. O que ele está apresentando ali? Instruções para nós irmos desenvolvendo o código moral que a gente em tese conseguiu entender naqueles 4 capítulos. Qual era a proposta dele? Então nós temos nessa obra extraordinária um roteiro para a nossa felicidade vindoura ou felicidade futura. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Ele está querendo dizer que ninguém irá evoluir, crescer, desenvolver-se como espírito, se não for através dele. Como assim dele? Daquilo que ele deixou de ensinamento, seja através do verbo, seja através da ação. Não existe desenvolvimento de espírito sem o trabalho e sem a força para vencer as más inclinações. Quantas vezes nós já ouvimos, quantas vezes eu já disse, já ouvi essa frase, essa recomendação de Allan Kardec: o esforço para vencer a má inclinação. A má inclinação que a gente tem é aquilo que preenche em nós, no nosso íntimo, preenche o espaço que deve ser preenchido pelo entendimento e a prática desse código divino. Também é complicado entender. Para mim também está. Por isso que a gente está sempre repetindo isso tudo. Então, o objetivo maior dessa fala hoje é tentar trazer essa compreensão para nós e para mim também. Nós temos que entender ou aproveitar melhor o tempo. Imagina que esse calorão, a gente veio para cá, a gente tem que tirar proveito disso, gente. Não pode a gente ter vindo, quer dizer, poder pode. Não deve a gente ter vindo para cá, tipo, vou cumprir um compromisso. Tem que haver algo além disso. Ou cumprir um dogma, não tem dogma no doutrina espírita, ou seja, dogma é aquilo que eu brigo. Eu tenho que ir lá na casa espírita. Tem que ir por quê? É claro que tem que ir, mas por quê? Não, claro que tem que ir, não. Claro que deve ir. Por quê? Estou falando de nós que somos adeptos à doutrina espírita, que não é todo mundo que precisa vir para cá. O que nós precisamos aqui nesse mundo, nessa escola, é desenvolver as nossas ações de acordo com esse código divino. Não tem que ser católico, não tem que ser espírita, não tem que ser evangélico, não tem que ser... As religiões, a função delas, não é salvar aquele salvamento barato, gratuito, como alguns apregam por aí. Se quiser chamar salvar elas, as religiões, de
nos instruir para a gente se transformar, ir se libertando de sofrimentos, quiserem nos chamar isso de salvação, pode chamar. Mas a função das religiões é isso. Por isso que Kardec vai dizer que a obra, a doutrina deles, dos espíritos, quando ele começa a publicar, quando ele começa a trabalhar isso, ele começa a entender a grandeza, ele, Kardec, o espírito da equipe do Cristo que veio lá de cá, uma certa idade em diante, ele começa a vencer as barreiras da matéria. E começa a ser o espírito, e não mais aquele corpo físico. Começa a entender a grandeza. E ele vai dizer que isso veio para todas as religiões. Na época, no Ocidente tinha duas, catolicismo e protestantismo. Que aquela filosofia, aqueles ensinamentos, está vindo para todos os religiosos, todas as religiões, inclusive para os não religiosos. O objetivo da obra do Evangelho, que nós vamos ver sábado após sábado, é nos apresentar esse código de moral universal. Primeiro cria uma base de conhecimento de muitas coisas, de muitos temas, depois apresenta o código, depois apresenta a nossa ação em cima daquilo que a gente aprendeu. Eu gosto muito desse título, eu acho que eu repito ele todas as vezes que eu venho aqui. No fim eu digo ele, quase todos os encontros. Os tempos são chegados. Que é quando já passou do tempo, eu digo isso que já passou. Aliás, os tempos já chegaram faz uns 2 minutos. Eu gosto muito de chamar a atenção desse título, que é o título do último capítulo da Gênesis, que vai nos explicar todo esse processo dessa transformação que a divindade está favorecendo para nós. A gente precisa acompanhar isso. Por isso que precisamos tanto focar nesse objetivo da obra, que é a apresentação para nós desse código divino, procurar entender esse código divino. Não sei se é a 3ª ou 4ª vez que eu vou repetir onde ele está, mas vou repetir. Está do capítulo 7 ao 10. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça nos bons propósitos. Nós temos tantos. Às vezes a gente desperdiça tantos bons propósitos que a gente tem por causa de um momento que a gente não seguiu a recomendação de Kardec, um esforço para vencer uma inclinação, porque às vezes a gente se deixa levar por um desequilíbrio emocional e botamos fora tantas conquistas que fizemos naqueles dias próximos e tiramos tantas possibilidades de conquistas nos dias seguintes, porque a gente fica remoendo. Quando dá essas mancadas, por que eu não fiquei quieto? Por que eu fui fazer isso? Por que não sei o quê? Se tivesse tido a vigilância, não estaria passando por aquele momento de deprimido e perdendo oportunidades de ir desenvolvendo cada vez mais os bons propósitos que já temos. Muita paz, muito obrigado.